Salve galera, eu sou o Cartino. Eu sou o Constantino. Eu sou o Caco. E hoje é dia de falar de Asterios Polyp, do David Mazzucchelli. Solta a vinheta! Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Bom galera, hoje é dia de falar de Asterios Polyp, de David Mazzucchelli. Quem foi David Mazzucchelli? Quem é David Mazzucchelli? Ele não morreu ainda. Não morreu. O David Mazzucchelli ele começou a trabalhar com quadrinhos nos anos 80. Ele começou desenhando o Demolidor, que era escrito pelo Dennis O'Neil. Aí ele fez o Demolidor, a Queda de Murdoch, que é do Frank Miller, fez Batman ano 1, e aí meio que ele se retirou do quadrinho mainstream. Ele foi fazer só trabalhos pessoais, quadrinhos mais independentes. Uma curiosidade do David Mazzucchelli é que ele sempre desenhou quadrinhos desde criança e era sempre uma coisa que ele queria pra ele, só que ele meio que se afastou disso e resolveu seguir uma carreira com artes visuais, inclusive ele é formado nisso. Só que aí na época da faculdade ele se reaproximou dos quadrinhos por conta de um colega de quarto dele que também era fã e acabou trazendo ele de volta pro... Graças a Deus trouxe ele de volta pros quadrinhos. Ainda bem. Bom galera, Asterios Polyp fala do próprio Asterios Polyp, é o nome desse personagem aqui da capa, que é Asterios Polyp, né? É falar 3 vezes, aparece a boca. Aparece o Beetlejuice. É o nome desse personagem aqui da capa. E esse quadrinho começa justamente quando o Asterios está fazendo 50 anos e ele está sozinho no apartamento dele e está rolando uma tempestade, um raio cai em alguns dos apartamentos e todo o prédio pega fogo e ele perde tudo. E ele sai, assim, com a roupa do corpo, entra numa estação de ônibus, com o dinheiro que ele tem no corpo, ele pergunta, com esse dinheiro, para onde eu posso ir? Paga uma passagem e sai sem rumo. E acaba numa cidadezinha, e a partir daí, a história começa contando a vida dele, e em paralelo a essa história da vida dele atual, mostra ele, tudo que acontece hoje, mostra ele relembrando de coisas do passado dele, da época que ele casou, da esposa dele, a época que ele era professor de faculdade. Só um minutinho, o Asterios Polyp, ele é arquiteto, professor e autor nessa revista aqui. Ele é aquele arquiteto de papel, nenhum dos projetos dele foi construído, ele leciona arquitetura e tal. O interessante é que a história ela não é linear, ela não segue aquele esquema de começo, meio e fim, jornada do herói e o cacete. Ela é uma história que ela vai puxando as histórias. Várias coisas que acontecem são puxadas a mostrar outras coisas. No começo ele pega 3 objetos, quando ele está saindo da casa dele que está pegando fogo. Ele pega 3 objetos que parecem aleatórios. Depois na frente da história você vai descobrir por que ele pegou aqueles 3 objetos. Então o David Mazzucchelli ele tem esse tipo de sensibilidade para contar essa história. Ela nada mais é... Sim, eu fui perceber isso na segunda vez que eu vi. Ela nada mais é que a jornada de um cara se redescobrindo. Porque ele atingiu 50 anos, a vida dele tá uma bosta, ele percebeu que ele não tem nada, e aí ele fica pensando o que levou ele até aquele lugar, mas sem autopiedade. Sim. É legal porque essa jornada, principalmente por conta da qualidade do Mazzucchelli, é uma jornada muito visual. Uma das curiosidades principais do trabalho, que é um dos grandes méritos desse quadrinho, é que o Mazzucchelli ele criou uma tipografia, ele criou todo um estilo de traço para cada um dos personagens. Todas as pessoas que aparecem no quadrinho são desenhadas de um jeito diferente. Mas que meio que ele passa essa sensação de cada pessoa é um universo em si só. Ela tem todas as características que constroem ela e ele expressa tudo isso através do traço. Então o Asterios, por exemplo, ele tem uns traços mais retos, ele é meio cilíndrico, por ele ser arquiteto, ele tem sempre meio... Parece mais um projeto gráfico do que uma pessoa mesmo. Já a mulher dele, que é esposa e ex-esposa ao mesmo tempo, ela por ter uma formação artística, ela é bem cheia de rachuras, um traço mais colorido, mais em vermelho e mais delicado. Os balões dela são mais delicados, o jeito que ela fala é delicado. E o jeito que as pessoas falam é mostrado através do que ele faz, que é criar uma letra diferente para cada pessoa falando. O balão dela é bonitinho, que parece uma bolinha de sabão saindo assim. E é interessante que o Mazzucchelli ele trabalha com a dualidade, porque o Asterios ele tem um irmão gêmeo que nasceu morto, um Nat morto, né? E ele fica pensando o tempo inteiro como seria a vida do irmão dele, porque tem aquele lance dos gêmeos, que os gêmeos fazem as mesmas coisas, tem as mesmas sensações e tal. Mesmo se for separado, não. Mesmo se for separado. E ele fica o tempo todo pensando com essa cabeça.
E quem conta a história é o irmão dele. O irmão dele está te contando a história. Então, esse é um mecanismo também de envolvimento da história. No final, além de ser uma história dele repensando a vida dele, ele foca muito no casamento dele. Porque ele mostra como ele conheceu a esposa dele, que a maneira como eles se conheceram, mostra como o relacionamento se desenvolveu para virar um casamento e como ele acabou. E é interessante porque eles não eram pessoas parecidas, né? Eles eram de áreas distintas, eram pessoas diferentes, mas ele é muito sensível. Sim. O jeito que é mostrado o relacionamento do Asterios com a Hannah é bem bacana, porque ele, todas as vezes que o Asterios aparece sozinho, ele tem os traços dele são todos azuis. A mulher dele, todos os traços são vermelhos. À medida que eles vão se relacionando, todas as páginas deles como casal, as páginas são todas em tons de roxo. E é um negócio que o Mazzucchelli usa para mostrar como as pessoas estão se juntando mais, como a vida dos dois acaba virando uma coisa só. A primeira vez que eles começam a conversar, quando se conhecem, fica bem claro. A página é diferente. Porque ele deixou bem claro, a página do Asterios é azul, o Asterios é aquele esquema de polígonos, a página dela rosa com bastante rachura. Eles começam a conversar, o último quadro, eles estão misturados. E como eles vão se separando é a mesma coisa. Isso, é uma jornada visual o gibi, além de tudo, né? Eu gosto muito desse gibi porque ele não parece, pra mim, piegas. Normalmente essas histórias mais independentes, que falam sobre busca, autoconhecimento e tal, elas são muito piegas, de retalhos. Não é um caso. É piegas pra caralho. E o Asterios não, ele vai te contando a história e o cara ele só tá analisando a vida dele, saca? Tipo, ele em nenhum momento ele fala, me arrependo disso aqui. E é bem honesto, porque se você olhar bem com um olhar crítico, como o nosso diretor já apontou outra hora, você vai achar que ele é um cuzão, ele é um babaca. Ele é meio babaca. Só que se você não julgar isso, se você for só observando a vida dele como um espectador, você vai ver que não é assim, não é que ele é babaca, é a vida que ele leva, é quem ele é, ele não pode fugir daquilo. A ex-esposa dele, uma hora, fala que ele é babaca. Porque o Asterios é aquele tipo de pessoa que onde ele tá, ele tem que ser o centro das atenções. Ele entende de tudo, ele conversa de tudo. Narcisista pra caramba. E ele sempre tem umas situações no gibi que acontece dele estar numa sala com uma outra pessoa e alguém vem falar com essa pessoa e ele acha que é com ele. Porque ele sempre acha que ele é o centro de tudo, entendeu? O ego dele é maior que tudo. Só voltando rapidinho, uma curiosidade dos balões do Asterios, em cima do que eu tinha dito sobre que ele cria um traço, uma letra para cada um, é uma coisa que o Will Eisner pregava, de que um quadrinista de verdade, ele tem que fazer todo o trabalho na obra dele, ele tem que escrever o roteiro, tem que desenhar, fazer o design das páginas, e ele tem que fazer todos os balões e todo o letreiramento. E para vir para cá pro Brasil, todas as letras que o Mazzucchelli criou foram adaptadas para nossa língua, mas mantiveram a mesma tipografia. E teve que ser usado um papel específico, que é um papel 100% reciclável, que o Asterios acabou sendo impresso na China, porque se não fosse impresso nesse papel, ele não deixa ser impresso em lugar nenhum. A diferença da nossa versão e a versão americana é que a americana tem capa dura e essa capa aqui é a capa interna da revista. Tem uma outra capa aqui. Essa daqui ela é capa cartunada e a versão americana é capa dura. Mas essa versão foi totalmente aprovada por ele. Sim, essa versão aqui, tirando isso de ser capa dura, não peca em nada pra versão americana. E eu acho essas edições assim, desse tamanho, com esse papel, que funcionam melhor a capa mole. Capa dura nessas edições eu não gosto muito não. Pra você abrir e ler, às vezes é meio ruim. Bom, galera, a gente podia ficar aqui horas falando de Asterios Polyp, porque é uma revista, é um gibi muito bom, principalmente pela parte visual. O enredo é muito bom, mas a parte visual te leva assim além do enredo. Eu acho que, como eu havia dito, o Asterios Polyp é uma obra que eu não acredito que seja adaptável, porque, como eu tinha dito pro Rodrigão outro dia, isso aqui, se você for transportar para uma outra mídia, no final das contas você vai acabar gerando uma outra obra, porque como ela foi totalmente projetada para ser uma história em quadrinho, você não tem como colocar isso em formato de um livro, por exemplo, porque você acabaria tendo que usar outras ferramentas para contar a história, você não conseguiria adaptar isso para o cinema, porque seria um outro tipo de mídia, um outro enfoque, você não ia conseguir ter o mesmo tipo de profundidade na história com outro tipo de uma adaptação para outra mídia. E uma coisa que eu acho que todos concordam aqui, nosso diretor, é que esse aqui é o tipo de obra para você apresentar para uma pessoa que nunca leu gibi e que menospreza o gibi como uma coisa artística, sem fundo, sem profundidade. Se você apresentar isso aqui para uma pessoa que gosta
de arte, de cinema, Não vai perceber. aquela galera que joga o cachecolzinho assim, com o monóculo, se apresentar, ele vai ler isso aqui e ele vai perceber o potencial que um gibi pode ter, assim como os gibis do Will Eisner tem. Apresentem quadrinhos para os seus amigos, Gibi. porque é uma mídia sensacional. Apresentem gibi, e com esse nome, gibi. Tá? Quadrinhos. É assim que se fala, gibi. Asterios Polyp, por David Mazzucchelli. O interessante também é você fazer a comparação da queda de Murdoch e do Batman 1 para você ver o quão completo é esse artista, que consegue fazer traços diferentes para histórias diferentes. Então busca no Google, se quiser comprar para ler, a gente já falou dos dois, a gente já falou do Batman 1, vai falar do Demolidor em breve. Compara para ler, que faz a comparação do traço, porque você vai ver que o David Mazzucchelli é um artista muito bom. Cara. Bom, esse foi o Lado Negro de hoje. Se você nunca leu Asterios Polyp, e se você tem algum amigo que não gosta de quadrinhos, por favor, fala. Se você já leu Asterios Polyp, releia, porque você vai pegar muita referência e muita coisa no traço dele que provavelmente você perdeu. E se você já leu 2 vezes, Paulo? Se você já leu Asterios Polyp 2 vezes, você gostou da pegada do dualismo dele, procura esse autor aqui, ó, Philip K. Dick, caso você ainda não conheça, tem essas edições bonitas pra caramba que estão saindo, e toda a obra dele em cima de ficção científica é baseada bastante nessa pegada do dualismo, do certo e errado, bem e mal, porque ele também tem uma relação com coisa de ter irmão gêmeo que nasceu morto. Nasceu morto, bate morto, porra. Melhores comentários esse do Paulo. Se você curtiu o nosso vídeo de hoje, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário pra gente, que assim que possível a gente vai responder. Qual é o nosso Twitter? @Lado Negro HQ. Qual é o nosso Facebook? Ó, Lado Negro, HQ. E hoje foi dia de Asterios Polyp. Até a próxima, galera. Tem o site do Sidão. Até a próxima. Opa! Pô, Tá tirando? Pô, e o Opa! Sidão? Sidão, beijo, Sidão. Seu lindo. Ó, Crise Comics, os vídeos estão todos lá, os caras são Todo foda. sábado ele lança os 2 vídeos da semana. Sidão deve estar agora sim, todo encolhido. É, eu fiquei sabendo que ele mostrou pra mãe dele, de É. tão orgulhoso que ele tá. É. Bom, galera, esse foi o Lado Negro de hoje e até a próxima.